Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. Prece recebida por Chico Xavier. Publicada no livro Aulas da Vida. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, vamos comentar um assunto aqui. E o assunto de hoje que eu quero comentar com vocês é sobre a beneficência, a caridade. E começando sobre esse assunto, eu gostaria de falar sobre o que é a beneficência e a caridade dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Significado de beneficência. É um substantivo feminino, ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade, dinheiro destinado à beneficência, ato de beneficiar outrem, filantropia. Esse significado de beneficência, que é a caridade, a gente está vendo que é a mesma coisa, eu peguei dentro dos dicionários, sobre isso aí. Então nós vamos comentar hoje sobre a caridade e a beneficência dentro do Espiritismo. E para falar sobre a caridade, eu gostaria de citar exemplos de beneficência e caridade. Primeiro de tudo, o primeiro exemplo maior que nós temos é Jesus. Então, eu tiro uma passagem aqui que Allan Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque Jesus é o roteiro, o caminho. Ele mesmo disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai senão por ele, se não passasse por ele. Então, a resposta dos espíritos sobre a palavra caridade, como entendia Jesus, eles disseram a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E o que Jesus fez na sua vida toda, Indulgência para com todos nós, que naquela época provavelmente nós estávamos encarnados, mas aqueles espíritos que estavam encarnados na época da Palestina antiga, eu imagino que conviveram com Jesus, que maltrataram Jesus, Jesus teve indulgência para com eles, Até na hora da crucificação ele pediu a Deus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E assim
essa indulgência que ele teve, o perdão, né, que ele teve para as ofensas, e a benevolência, que foi o sinônimo maior, né, que Jesus ele foi sinônimo de bondade, de caridade, né? Curava os paralíticos, tirava os espíritos ruins das pessoas, né? Aqueles que estavam mais endemoniados, né? Como diz assim, né? Então a gente tem mais exemplos sobre a caridade, né? E a beneficência. Madre Teresa de Calcutá, essa madre, né? Católica, né? Irmã, uma freira, né? Que largou tudo e escolheu servir lá na Índia, que era um dos lugares, na época, no início do século, né? Era um dos lugares mais pobres que nós temos ainda, né? No mundo, né? E ela foi para lá e criou toda uma rede de assistência àquelas pessoas que estavam lá. Então ela é um sinônimo de desprendimento e atenção para com os pobres, né? Ela largava tudo para cuidar deles, né? Ela foi, né, uma santa mesmo, né? Outra irmã, né, freira que nós temos como exemplo, é a irmã Dulce, na Bahia. A irmã Dulce, na Bahia, também, desde pequena, a vida dela foi devotada a cuidar das pessoas mais pobres. Ela, segundo eu estava estudando aqui a vida dela, né? Desde a idade pequena, ela nasceu numa família rica, tinha uma situação boa em Salvador. Ela ficou órfã aos 7 anos, né? E numa casa que ela tinha lá, do pai dela, ela tinha aquele devotamento de ajudar as pessoas. E o pessoal era conhecido a casa particular do pai dela. Então ela auxiliava as pessoas desde pequena. Então era conhecido como o Portal de São Francisco. E aí, com essa vontade que ela tinha desde pequena, né, de auxiliar, ela fez o quê? Ela entrou para uma ordem, os missionários. Se sagrou uma freira, tá? E criou, ela foi dar aula, né? Depois de dar aula, ela não queria ficar só dando aula nos colégios das freiras. Ela queria agir, fazer o bem. Ela saiu e criou uma rede de assistência junto com o outro frei, tá? Muito bonita a história dela. Se vocês entrarem no Google e jogar Irmã Dulce, vocês vão achar várias histórias lá. E tem o site oficial dela, o site da Irmã Dulce, onde fala sobre isso, que é a vida dela, né? Outro que nós temos sobre a caridade é o Chico Xavier, né? Quem é que não vê, né? O Chico, que era um exemplo de amor, de benevolência, né, para com as pessoas, né? Que foi desde criança, né, foi sempre maltratado, né, desde a infância, né, e persistiu. Não tinha tudo para ser uma pessoa assim revoltada e não foi. Mas ele fez tudo, seguiu os ensinamentos de Jesus, né? Dedicou a sua vida também a esclarecer a todos nós, né, com as suas obras, né, psicografando, né, recebendo, acalmando as mães, né, com cartas, né, de seus filhos que desencarnaram. E aí as pessoas iam em busca dessa certeza, né, desse consolo, que é receber um esclarecimento de seus filhos, de seus parentes que já morreram. Então o Chico ficava, dizem, passava a madrugada acordado, dormia pouquíssimo. Ia dormir 3, 4 horas da manhã, acordava às 6 horas. Não tinha tempo. O tempo dele era para servir, né? As obras dele, o dinheiro dos livros dele eram estritamente determinados para obras sociais, né? Ele não tinha, ele morreu pobre, né? A casinha dele, a gente tem até hoje, a gente vê, né, o quartinho dele, né, todo simples. Tem fotos disso até hoje, que ele hoje é um ponto até de visitação, né, lá em Uberaba. Eu como espírita, desde 1971, espírita de ler, né? Eu li as obras dele, do André Luiz.
Em 79, 80, eu morei lá em Uberaba, pertinho do Chico Xavier. E o meu arrependimento hoje é não ter ido lá no centro dele, no Centro Espírita Comunhão da Prece, né? Porque eu morava pertinho, o bairro lá assim próximo. Eu ia de bicicleta lá comprar livros que eu ia levar para o meu irmão ler. Tá? A minha irmã fazia eu ir lá comprar os livros na livraria que ficava ao lado do Centro Espírita. Aí tinha dia que passava de noite lá, via aqueles ônibus, caravanas de São Paulo, tudo lá no Centro Espírita, né? Eu tinha curiosidade, eu lia os livros da coleção do André Luiz, que a gente comprava para levar para a fazenda, para o meu irmão ler, e ao mesmo tempo a gente lia também. Tá? Então meu arrependimento é de não ter ido lá, né? Eu tinha o espírito de ler só, mas não ter ido para lá, né? Conhecer o Chico Xavier, quem sabe, né? Eu teria tido uma conversa com ele ter um estímulo a mais, né? Desde pequeno, né? Desde meus 18 anos, ter tido mais persistência, né? Eu só vinha frequentar um centro quando eu tinha 19 anos, com a passagem do nosso avô, um avô paterno, nós resolvemos frequentar um grupo espírita e, para minha felicidade, eu conheci um grupo espírita Regeneração. E frequentei lá, aprendi muito lá. Devo muita gratidão a todos os frequentadores, o pessoal daquela casa, que foi lá que eu aprendi o sentido da caridade, né? Com a tia Noi, que a gente fazia visitas, né? Com o Zé Maria, que fazia a campanha da feira, o Erasto, o seu Erasto, né? Que desencarnou há pouco tempo, né? O seu Erasto fazia a campanha da Alta de Souza. Quer dizer, são trabalhos de benemerência, né? De caridade, tá? Então, são exemplos, né? Nós aprendemos e que lá fica gravado na gente. O que os espíritos nos pedem, fazer o bem. Como Jesus, né? Eu até falando aí. A caridade de Jesus aqui era a benevolência, né? A indulgência e o perdão. Nos centros espíritas hoje nós temos o quê? Os trabalhos, né? Nós temos de fluidificação, de passos espíritas, da palestra, a pessoa recebe um passo magnético que muitos recebem a cura através dele, né? Isso é caridade também, né? Além das cestas básicas, que aquelas pessoas mais pobres vão lá em busca de receber também. A sopa fraterna que as pessoas fazem nos centros espíritas, isso é muito lindo, muito bom. Outro exemplo que a gente vê muito, né, sobre caridade, que a gente hoje, atual, né, que a gente vê, que me chama muita atenção, né, pelo menos para mim, né, que eu coloquei como exemplo, o tio Cleobaldo, aqui em Goiânia. O tio Cleobaldo tem um trabalho que ele fornecia, quando eu lembro, 700 marmitas que ele servia para os moradores de rua. Ele tinha um grupo que trabalhava com ele, tem um grupo, né? Era na colônia Nosso Lar, mas passou agora lá para o setor sul, né? Está trabalhando lá no setor sul, numa casa, lá perto da Alameda das Rosas, né? Então, o tio Clobaldo, ele recebe as doações de comida e tudo mais, tem um grupo, recebe doações da SEASA, e com isso ele faz 700 cestas que são doadas aos moradores de rua. Sai um grupo e vão levar essas cestas. Tem um grupo que voluntários que vai lá para levar os mantimentos, para arrecadar. Tem aqueles que fazem as marmitas, né, as comidas, e é muita comida. E tem aqueles que vão com ele para a rua, para entregar. Esse é uma pessoa que, falar, muito iluminada, o tio Clobaldo, para fazer isso, né? Muito bonito também. É muito, exemplo de caridade, né, gente? A beneficência tem que ser um norte que nós temos que ter, né? É uma coisa que Jesus nos ensinou, né? Seguir o caminho do amor, né? E Allan Kardec, ele tem aquela frase, né? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Para nós espíritas, a caridade é a síntese do que Jesus nos ensinou. É o amor puro. Nós devemos seguir esse amor. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele nos fala, né, nesse capítulo, que fora da caridade não há salvação.
Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Ou seja, mandamentos que Jesus nos passou, né? E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, Allan Kardec ele nos diz tudo aqui, né? Com essa máxima: fora da caridade não há salvação. No meio espírita, nós vemos que essa máxima é levada ao pé da letra quando nós fazemos, né, vários eventos em torno da caridade, né? Muitos desses eventos nós podemos citar são a campanha Alta de Souza, que ela é feita, né, com o pessoal sai todo domingo à tarde ou domingo de manhã, depende do horário que os centros espíritas escolhem para fazer. Eles saem em grupos e deixam umas cartinhas nas casas e dizendo que na próxima semana vão lá buscar o auxílio. Deixam a cartinha com uma mensagem. Essa mensagem espírita, ela é mais importante do que a arrecadação em si. Porque a campanha Alta de Souza, ela busca, através da arrecadação dos alimentos, né, auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas materialmente. Mas muitas vezes essas mensagens, elas chegam às casas no momento que às vezes a pessoa está passando por uma provação muito difícil. E uma mensagem que chega até ela, acorda ela, faz com que ela se fortaleça espiritualmente, buscando a Deus nesses momentos mais difíceis. Por isso que às vezes os espíritos nos falam que a caridade maior às vezes não é da material, é a espiritual. É você levar essa palavra, né, do Cristo, uma palavra de conforto para aquela pessoa, conversar com ela. Às vezes a gente é recebido, muitas vezes, né, nas portas das casas, com desdém, outras vezes com amor, com muito amor, né? As pessoas acolhem os caravaneiros, né, da campanha Alta de Souza com muito carinho, sabe? Então são várias vezes assim, vários motivos, vários jeitos de ser recebido, né? Às vezes as pessoas também não estão passando por um momento bom, ela não recebe bem as pessoas. Mas às vezes você conversando com ela muda a atitude dela, tá? É importante a caravana Alta de Souza por causa disso. Além dessa campanha Alta de Souza, nós temos também a campanha da sopa fraterna, nós temos a campanha da feira, tudo isso para arrecadar alimentos, né? Temos os bazares que são feitos, né, para arrecadar, a gente arrecada roupas e tudo, roupas, objetos. E esses bazares eles vendem a um preço bem baratinho para as pessoas mais carentes. E esse dinheiro que é arrecadado nos bazares é revertido muitas vezes em cestas básicas, a maioria das vezes, nas cestas básicas. Ou para ampliar, às vezes, o grupo, a construção no centro espírita, às vezes arrumar uma cozinha, ampliar a cozinha onde se faz a sopa, para atender mais pessoas e tudo mais, né? Esse dinheiro é revertido socialmente, nas obras sociais do grupo espírita, dos grupos espíritas, né? Por isso que é importante, né, a gente participar. Às vezes, vai lá, eu não vou comprar não, porque deixar o pessoal. Mas você está comprando, você está auxiliando também, ajudando.
E são vários trabalhos assistenciais que são feitos por conta dessa máxima que Allan Kardec nos colocou. Fora da caridade não há salvação. Né? É muito importante. Os grupos espíritas fazem isso. Seguindo, né, a caridade, ela foi citada, eu fiz uma pesquisa, né, e ela foi citada no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando aqui, né, 242 vezes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma epístola muito bonita, que nos acorda para a caridade, né? Ele nos fala na primeira epístola aos Coríntios 13:13. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Tá vendo? Entre a fé, a esperança e a caridade, segundo Paulo, o apóstolo, a mais excelente dela é a caridade. Porque se a gente tem caridade para com o próximo, para com as pessoas, o resto vem a gente vai ter a fé, vai ter a esperança, porque a gente vai estar levando tudo isso para as pessoas. Né? A gente tem vários trabalhos bonitos no meio espírita, né? Dentre elas a gente tem o Infortúnio Oculto, que é feito no Natal, na Casa da Fraternidade Irmã Sheila, lá em Trindade. Eu tive a oportunidade de participar algumas vezes lá com eles. Tá? Então todo Natal de manhã o pessoal sai com um carro cheio de brinquedos, presentes e cestas básicas, às vezes até com frangos congelados e panetones para doar. Aí saem os grupos nos bairros periféricos lá de Trindade para entregar. E aí deixa por conta do condutor. Geralmente são duas pessoas ou três. Então tem criança, vai criança também com os acompanhantes, né? E aí a gente sai procurando as casas nesses dias e levando. Aí você chega numa casa, você procura se a pessoa saber dela, se ela quer uma oração de Natal. E teve casos lá que a gente chegou e perguntou para as pessoas não tinham nada para comer, não teve nada no Natal. E ela ficou as pessoas senhorinhas, às vezes avós que ficavam com os netos, né? Cuidando dos netos, não tinham nada. Não fizeram ceia nenhuma no Natal. Aí para eles era uma festa, porque eles estavam chegando lá, nós estávamos chegando com presentes, com brinquedos para eles e com um alimento que ia saciar a fome deles. Sabe? Então era um ânimo para eles. E aí essas pessoas às vezes falam, nossa, Deus me atendeu, porque eu fiz uma oração e tudo mais, e ela falava à noite. No outro dia nós estávamos, as pessoas, num caso desse, o Infortúnio Oculto, né? Estavam levando para eles lá. Sabe? Tem várias histórias. Teve umas que a pessoa, por ser espírita, não ficou com o pé atrás, né? Não queria, né? Mas aí quando nós oferecíamos para eles, não queriam uma oração de Natal, né? Nossa, desse pessoal espírita, mas quando nós oferecíamos para eles, né, se tinham crianças lá e tudo mais, elas viram o sentido do que nós estávamos fazendo ali, levando um carinho, amor, né, que Jesus prega, né, a caridade. Né? E elas aceitavam depois, faziam a oração com a gente e tudo. Sabe? O importante é isso, é a prática da caridade, né, que Paulo de Tarso fala aí, né, que a mais excelente é a caridade. E Allan Kardec, ele explica sobre essa parte das epístolas, né? Ele fala, de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que disse, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. São Paulo falou isso, né? Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre,
e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Não tem nem como, né, a gente falar, né, sobre isso, né, que uma passagem muito linda, né, que ele coloca, né, sobre a caridade, né, explicando o que o apóstolo Paulo quis nos dizer. Prosseguindo, meus irmãos, em vários pontos do Evangelho, né, ele citando a caridade, eu extraí algumas aqui, né, a respeito dessas passagens. Né? Então tem um que o Espírito Protetor, Bordeaux, uma mensagem que ele deu em 1861, dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é que podereis temer? Olha aí. O que nós vamos temer se nós temos a caridade no coração? Se a gente citou vários exemplos, né, de espíritos iluminados, né, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, né, que fazem da caridade o exemplo maior, né, de exercitar ela, né, de fazer a caridade. E esse é o caminho, é o que Jesus nos ensinou, né? E ele ainda fala mais. Tem um outro espírito amigo que ele fala, deu uma mensagem em Havre, 1862. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A caridade para com aqueles que nos ofendem, aqueles que estão ao nosso lado, né? Principalmente a gente fala, né, que as famílias, dentro das famílias nós temos todo um exemplo, né? Dos filhos com os pais, os netos com os avós, né? Todo marido e mulher, tem todo um trauma às vezes, né? Tem famílias que não conseguem conviver entre eles, né? Então isso é um exemplo, essa paciência, isso é uma caridade também, né? Ter paciência para com o defeito dos outros, né? Com os nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós. A gente vê famílias aí que se odeiam, pai, mãe, filhos, né? Uma coisa muito triste, né? Que Deus coloca a gente ali para tentar aquele cadinho, né, que eles falam, né, de tentar melhorar, né? Às vezes aquele inimigo nosso de outra encarnação é um filho, ou um pai, ou uma mãe, né? Então, se Deus nos deu a oportunidade de estarmos convivendo, é para que nós possamos termos essa caridade, né, de perdoar, de aceitar, né, ter indulgência, né? A caridade ensinada por Jesus. É uma coisa que nós temos que pensar bem, né? Colocar na nossa cabeça, que aquele irmão maior lá, né, que é Jesus, que ele é o governador divino da terra, né, que dirige essa terra desde a criação, ele nos traz todo esse ensinamento, né? Vamos tentar aprender com ele. Prosseguindo, né, dentro dessas 242 vezes que foi citado, né, a caridade dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e a gente encontra aqui, tem uma palavra do Bispo de Nevers, do Fetré, em Bordeaux. Ele diz assim: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem
ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Essa é uma mensagem desse espírito, de um bispo de Nevers, do bispo Dufetré. Acho que está lendo em francês, Dufetré, eu não sei soletrar direitinho, mas é isso mesmo, né? Mas ele fala, né, caridade prática, né? Caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Quer dizer, se nós temos que amar a Deus é amar o próximo, amar a nós e ao próximo também, né? Porque se a gente amar a caridade para com nós, também, como para si mesmo, né? Para com o próximo também, né? Então, isso tudo resume o amor, a caridade, né? Aí seguindo, nessa parte, né, que ele fala aqui, eu achei uma parte sobre a caridade, né, que Emmanuel, né, o espírito protetor do Chico Xavier, né, ele nos fala sobre a prática do bem. Ele já cita no início dela, né, é do livro Caminho, Verdade e Vida. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 15. Emmanuel já vem nos trazendo sobre isso, né? Quer dizer, tapar a boca à ignorância dos homens loucos, a vontade de Deus. Ele vai explicar essa passagem aqui, o Emmanuel. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Aqui nós estávamos até comentando São Luís lá atrás, né? A passagem que São Luís respondeu, né? Que a gente não deve levar adiante, né? Por caridade, as coisas erradas, né? Das pessoas, né? Não divulgar, né? Uma coisa ruim que a pessoa fez, para que eu vou divulgar, né? O simples prazer de desfazer dela, né? Então não é isso. Então é a mesma coisa que ele está falando aqui, né? Então o valor do tempo e das oportunidades e por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, né? Para que eu vou ficar discutindo sobre o mal que a pessoa fez, né? O erro que ela cometeu? Vamos deixar para lá, né? O mal por si só se desfaz, né? E aí ele comenta também, Emmanuel, o apóstolo Pedro recomenda, seja lembrada, que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Porque às vezes a pessoa vem, fulano fez isso, fez aquilo, de ruim, conta os erros dela, tudo, e você não vai levar adiante, né? É o que ele está falando, faça impondo silêncio à ignorância. Não? A partir do momento que parou ali, eu não vou levar adiante aquela conversa. Vai parar ali em mim. Eu não vou distribuir aquela coisa errada que a pessoa falou de outra pessoa, né? E ele continua explicando, né? Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Ou seja, a partir do momento que eu renunciei de ficar falando, passar adiante o que as pessoas me passam de outras pessoas, isso geralmente acontece nos trabalhos, né? As pessoas estão trabalhando no ambiente de trabalho, uma pessoa que tem ciúme da outra, que tem uma relação de amizade maior com o chefe dela, tudo, aí começa a fazer fofoca. Um exemplo estou dando, né? Então, não estou falando que aconteça, mas geralmente a gente ouve falar muito sobre isso. Então, a partir do momento que eu não vou levar adiante aquela fofoca, né? Então, ela vai morrer ali, né? É o que ele está falando ali, a contenda de levar anos. E você vai passar adiante, aquela pessoa vai ficar de mal de você,
vai falar mal de você também, vai ficar numa rixa, vai se tornar um inimigo seu. E a partir do momento que você renuncia, né, a não levar adiante aquilo, a concórdia vai se estabelecer, né? Ou seja, ele vai continuar seu amigo, né? Melhor ter um amigo do que um inimigo. Tem essa frase também, né, que é interessante. Melhor ter um amigo do que um inimigo. Melhor você ter aquela pessoa que não gosta de você como amigo do que ter como inimigo, né? E ele comenta ainda, o Emmanuel: no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Ou seja, estou falando no serviço divino, no serviço da prática dos trabalhos que a gente faz, né, no dia a dia, de caridade, que eu entendi, né? Então, não é evitar contendas, né? Ou não ser, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que não está certa, você, por caridade, você vai esclarecer para ela, né? Ele está falando, nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Ou seja, até Jesus foi convidado a discutir e ele se deixou imolar. Por que ele vai discutir, né? Jesus deu um exemplo maior, né? Porque não compensava, né, discutir com os algozes dele. As pessoas colocaram coroas de espinhos na cabeça dele, judiaram dele, né? Para que ele ia discutir com ele? Ele se deixou imolar, né? Porque sabia que aquelas pessoas eram doentes da alma. Precisavam ainda passar por muitos iam precisar passar por muitas expiações e sofrimentos, né? Para poder sanar, né, o que fizeram também, né? E continua, né? Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. O exemplo que ele deu, né, de vida, de amor, né, nas práticas que ele fez, tudo, da caridade, de curas, as palavras que ele deixou para nós, né? Ele converteu todos nós, né? Hoje, a maioria somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus através do exemplo que ele deixou para nós, né? E ele prossegue, finalizando, Emmanuel: não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Isso é um exemplo, né, que Jesus, o exemplo maior, né, da caridade, do amor, né, nos deixou. Nessa passagem que o Emmanuel nos coloca, né, a prática do bem, né? Então, o bem maior é a gente ser caridade de calar, né, diante do mal que as pessoas trazem para nós também, né? Um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo em seus corações. Fiquem com Deus. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos,
lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.